Olha, eu tenho a diretora aqui, o diretor ali. É difícil, viu? É difícil ser diva. Vocês não estão entendendo. Enfim, vamos falar sobre áreas do terceiro setor, onde que a minha organização pode atuar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que eu fiquei encantada, apaixonada. Nossa, depois vocês vão lá no meu Instagram, Eliana Holanda Contadora, e vejam lá o que eu falo sobre essa entidade. Que eu não vou lembrar o nome dela aqui, que eu tô velha, eu esqueço as coisas. Eu fui lá para Belém, né, na FIF 2023, e aí a gente foi fazer um passeio, que ninguém é de ferro, nós fomos tomar lá, né, um chopinho gelado, calor, né, à noite, com as minhas companheiras. E aí a gente tá lá e a gente descobre que estava tendo uma feira de cooperativismo. Ai, mas cooperativa não é terceiro setor, mas você pode usar a ideia para a sua organização, tá? E aí a gente tava olhando, né? Eu gosto muito de artesanato, talvez porque eu não saiba pregar um botão, cortar um papel, fazer um bordado, né? Já tentei. Trabalhei com as melhores tricoteiras de São Paulo quando eu comecei minha carreira profissional. Não sei nem segurar uma agulha de tricô, malemar, faço um crochêzinho que fica triste. Então eu gosto muito de artesanato. E fui ver para ver se tinha artesanato de Belém. E aí me deparo com um quiosque, com stand, desculpa, de uma cooperativa que ajuda mulheres que estão presas, né, que estão em restrição, a aprenderem uma profissão para que elas, quando saírem, né, e também para poder ter um meio de subsistência, que elas consigam ter essa profissão e não voltar a incorrer nos problemas que a gente sabe. E assim, eu não quis saber o detalhe do que elas fizeram para estar presas. E eu achei essa iniciativa tão maravilhosa. E aí teve um desfile de moda, onde as detentas, né, as mulheres reclusas desfilaram. E aí o engraçado é que, assim, a pessoa que estava na minha frente, ficava atrás de mim, desculpa, ficava assim, ai, mas o que será que elas fizeram? Elas são todas presas? Será? O que será que elas fizeram? Enfim, aí eu virei para a pessoa e falei assim, cara, não interessa o que elas fizeram, interessa o que elas vão fazer daqui para frente, porque o que elas fizeram, nós estão pagando. Então, qual é o olhar que a gente do terceiro setor, que nós do terceiro setor estamos tendo com este público? É uma área que a gente pode pensar. Quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando de geração de renda. Não somente para minha organização gerar empregos, mas também para ajudar outras pessoas. E aí eu conversando com as meninas, né, lindas por sinal. Meninas, eu vou mandar o nome de vocês para elas colocarem aqui no vídeo, tá? Porque eu não lembro agora, que eu tô caduca. E aí as meninas me contando que elas saem da reclusão, né? Depois que elas cumprem a pena, elas saem empregadas. E aí você fica se perguntando, né? E aí, como eu sou uma pessoa que viajo muito na maionese e meu cérebro não consegue parar de ficar pensando, eu fico imaginando quantas mulheres vivem em situação extrema, né? De abuso, de assédio, de N situações, enfim. A gente sabe que nós temos esse problema ainda. E que falta, muitas vezes, iniciativas para ajudarem essas mulheres a não serem presas dentro de sua própria casa, dentro de seu próprio lar, dentro de sua própria situação. Vocês já imaginaram? Cara, eu fiquei pensando, eu falei, não é só aquela moça que cometeu um crime, um delito, e está presa e está pagando por isso, mas quantas mulheres muitas vezes vivem numa prisão porque não tem condições de sair desta prisão. E aí eu quero saber quais são as iniciativas, né, que a gente está tendo para ajudar essas mulheres a não viverem nessas prisões que não têm as celas, mas estão aqui dentro da cabeça de cada uma. Vocês já pararam para pensar nisso?
Uma outra coisa também que eu sempre falo de terceiro setor é vamos falar sobre empreendedorismo. Porque as organizações, por exemplo, né, a gente tem esse canal aqui, um canal aberto, um canal que está crescendo. Obrigada, por favor, por isso que eu preciso que você se inscreva, curta, compartilhe. Nunca me convidaram para fazer, por exemplo, uma palestra para uma organização falando de empreendedorismo. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ensinar o nosso público, o nosso adolescente, o nosso adulto, a família, falar sobre dinheiro, falar sobre planejamento familiar, falar sobre ajuda mútua, né? Sobre criar uma rede, por exemplo, de compras coletivas, onde todos juntos compram e dividem, né? Vamos lá, vamos pensar em alternativas para isso. E aí eu te pergunto, onde estão as organizações procurando dinheiro da prefeitura, não sei para quê, para fazer o quê, né? Muitas vezes não tem nenhum projeto. Estou te dando uma outra área aí que você poderia atuar. Quando a gente fala, por exemplo, da inclusão dos... Ai, gente, eu não sei se é negros, desculpem, né? Dos negros. Quando a gente estuda a história e vê o que aconteceu com esse povo, né? Essa escravidão, e a gente sabe que a gente ainda colhe os frutos das gerações anteriores, porque nós somos o reflexo daquilo que foi o nosso passado. Que programas a gente tem desenvolvido de verdade, efetivamente, dentro da nossa comunidade, olhando para esse público, para essas pessoas, resgatando essas histórias? A coisa mais interessante, e eu estou virando uma escritora de histórias, né? É que quando a gente pega as pessoas e começa a contar a história das pessoas, né? Elas vêm, conversam comigo e a gente escreve, né, a história da pessoa, as motivações, quem ela é. Puxa vida, quantos projetos poderiam ser feitos sobre contação de história e você contar a sua história, né? Ajudar essas pessoas a resgatarem a sua dignidade, a entenderem quem elas são, o que elas fazem parte do mundo. Empoderamento. A gente precisa fazer e ter projetos onde a gente tenha esse resgate. Uma outra coisa interessante, vamos falar, né, mais ideias aí para terceiro setor. Vocês já pararam para pensar, não sei se vocês já viajaram, mas então eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai, por exemplo, para o sul do país. Eu tive o prazer de conhecer Gramado e Canela. Quero conhecer mais cidades. Agora eu tô com umas aí de origem alemã, que eu preciso levar o meu filho pequeno para conhecer, que ele gosta muito. Cara, eles têm um apego à cultura, né? De onde eles vieram. Então, a cultura alemã, a cultura holandesa, a cultura italiana, eles têm aquela coisa arraigada da cultura. Você vai para o Nordeste, está faltando essa pegada. Está faltando esse olhar para a cultura, está faltando o empoderamento disso. E quem é que pode fazer o resgate disso, dessa cultura, de falar, né, de um povo tão bonito? Eu sou descendente de nordestinos. A gente resgatar a nossa história e ensinar como ferramenta de turismo que gera dinheiro, né? A gente acabar com esse mimimi, tititi que a gente tem hoje, mas a gente integrar essa cultura no nosso país, contar essas histórias, resgatar isso e disso virar uma fonte de renda. A gente foi conhecer o projeto Tamar quando eu fui para a Bahia. E aí a gente via, né, a história da tartaruga, quer dizer, um projeto que começou para defender tartaruga. E, cara, eles têm lá como é que é? Os menininhos do turismo lá dentro do projeto, a molecadinha falando sobre o projeto. Quer dizer, estão ali trabalhando e isso poderia ser feito em todos os lugares. Cadê as ONGs de cultura? Onde a gente possa trabalhar esse resgate rico, né, do nosso povo. Então, existem várias alternativas e vários, né? Porque quando a gente fala de terceiro setor, quando a gente está falando de resgate, né, a gente precisa olhar o seguinte: o que eu estou fazendo ou o que eu quero fazer para que esta pessoa não dependa mais do meu projeto.
É isso que você tem que pensar. Se eu vou ajudar uma família, por exemplo, a arrumar um trabalho, né? Vou capacitar alguém para um trabalho. O que eu gostaria? Que essa pessoa voltasse para o projeto, mas como voluntário, não como usuário, não como uma pessoa que necessita disso, porque ela já garantiu todos os direitos que lhe são devidos perante a Constituição. Vocês estão entendendo a pegada do terceiro setor? E como a gente pode transformar o mundo? Terceiro setor se fala de transformar o mundo em um mundo melhor. Nós temos a agenda da ONU 2030, as ODS. O que estamos fazendo em relação a tudo isso? Né? O que a gente está ensinando para as nossas crianças? O que a gente está fazendo por pessoas que passaram por situações como as meninas lá de Belém, da cooperativa? O que nós estamos falando sobre os negros? O que a gente está falando sobre a comunidade LGBTQIA+. O que estamos fazendo? Né? Porque o que a gente ouve hoje é muita gritaria e poucas ações efetivas. Precisamos olhar para o mundo de uma outra forma. E as entidades do terceiro setor precisam, né, olhar para tudo isso de uma outra maneira, onde ela possa efetivamente contribuir para o crescimento do país. Tá certo? Fica aqui o meu abraço, curte, comenta, compartilha. E bora que lá vem outro vídeo. Beijos!